nós. Eu tô colocando um Nescau quentinho aqui pra mim, recebendo o João Carvalho e comigo aqui a Sofia. A gente tá jogando um jogo chamado de As de Aspas. A gente tem 4 citações, todas sobre um determinado tema. Hoje é Revolução, e aí o nosso convidado, hoje é o João, tem que adivinhar qual frase é de quem. Deixa eu mostrar lá as opções. Ó, tem o I Ching, tem o Mao Zedong, tem o Paulo Freire e tem o Paulo Leminski. Essas são suas opções, João Carvalho. Estão colocadas elas. Dito isso, É isso, só de sacanagem, vai ser 4 vezes o Xing. Vamos ver se você vai se surpreender agora, se vai ser alguma coisa assim alienígena ou estranhamente familiar para você, João. Vamos ver. Uma das cruéis ironias da vida. Só os bem alimentados podem lutar pelos famintos. Os muito miseráveis nem sequer se revoltam, deixam-se morrer à míngua. É preciso muita proteína para fazer uma revolução. É uma frase que, de alguma maneira, alerta para a necessidade de se fazer bom uso dos próprios privilégios, talvez, né? Mas vamos lá, de quem que você acha que é isso aí, João? Isso é do Leminski. Essa é do Leminski. Ela tá muito pungente para ser do Paulo Freire. O Xing já foi, a do Mao eu sei. Essa eu vou no Leminski e eu acho que é até difícil de errar. Tá corretíssimo o João. É isso aí, é uma frase do Leminski. O que você me diz disso, cara, sobre no contexto do ordenamento de uma revolução? Olha lá, ó, quem tá bem alimentado meio que tem obrigação de lutar pelo que tem fome, é o que tá colocado ali, porque só eles podem, né? É isso. Né? Cara, o Leminski, muitas vezes as pessoas esquecem que o Leminski era marxista, né? Que o Leminski era comunista, que o Leminski pertencia a organizações que foram de cunho trotskista, né? Então ele era um cara, assim, verdadeiramente revolucionário, né? E ele fala de uma coisa que é uma ironia da vida, né? Que é o fato de, muitas vezes, aquele que está batendo a enxada não tem o tempo para pensar, né? O Marx fala isso de uma outra forma, né? Que você só vai ter uma sociedade com filósofos a partir do momento que um consegue bater enxada para dois, né? A verdade é que, no nosso modo de produção, né, primeiro que a ideologia funciona exatamente para que você naturalize o que é uma construção social, para que você acredite ser natural algo que é construído socialmente, algo que não é natural. E segundo, muitas vezes vão ser só aquelas pessoas que têm um pouco de acesso além, né, que vão começar a se aperceber. É óbvio que a gente tem muitas pessoas que vão se aperceber com a própria cruência da vida, né? O Gramsci, quando ele está falando dos intelectuais orgânicos do proletariado, ele está falando disso, dessas pessoas que o próprio sofrimento orgânico das suas vidas vão levá-las a perceber. Mas muitas vezes quem vai poder se aperceber disso faz parte de classes que deveriam ser aquelas que seriam os mantenedores da própria vivência, do próprio modo de produção, do próprio status quo. Eu acabei de falar do Zhou Enlai agora. O Zhou Enlai, ele era filho do mandarinato, né? Para quem não sabe, o mandarinato os mandarins eram funcionários públicos. Olha que legal, a China tinha, né, concursos públicos desde lá do século XII, né, que eram os gerentes, entre aspas, as pessoas que geriam, que administravam, que organizavam aquele estado, e eram pessoas muito ricas. Lukács não era filho de um bancário, não era filho de um economiário, era filho de um banqueiro, né? O pai do Engels tinha uma indústria em Manchester em 1840. Você não fica mais rico do que ter uma indústria em Manchester em 1840. Ao mesmo tempo, Camilo Cienfuegos foi criado numa favela em Havana, né? Então, assim, uma coisa não elimina a outra, mas muitas vezes você ter o acesso, a possibilidade de estudar uma língua, de fazer uma faculdade, de não ter que se preocupar no almoço com aquilo que você vai comer na sua janta, facilita absurdamente,
né, a compreensão de certos fenômenos. Tanto que Karl Marx e Friedrich Engels não estavam batendo, não estavam na mineração trabalhando quando tiveram as suas ideias. Mas o que eles já percebem em todo aquele caminhar que vai ali do começo da década de 1840 até a ruptura definitiva, né, com o hegelianismo de esquerda e com o democracismo radical e a fundação do socialismo científico, é que são os trabalhadores quem devem fazer a revolução, quem vão fazer a revolução, é a massa dos trabalhadores. Entender isso não significa dizer que necessariamente serão eles os únicos ou os primeiros a se aperceberem dessas condições materiais, porque as próprias condições materiais trabalham para que nós não nos apercebamos dela. A coisa mais comum que tem para todos nós, que somos trabalhador, que trabalha para viver, que estamos na correria, é às vezes você encontrar uma pessoa que está brutalmente explorada, mas se percebe como um candidato a explorador. Quantas vezes você não pega um Uber que o cara se considera o CEO de MEI do transporte e fica ouvindo ali um primo rico e tá lá high stakes pensando em como ser um bilionário e não se apercebe das coisas? Quantos parentes de classe média que acham que porque conseguem fazer um crediário no Magazine Luiza são da mesma categoria social da dona do Magazine Luiza? Né? Isso é a própria ideologia que vai se mantendo e se replicando. Então, eu acho que o Leminski coloca isso também, né, como uma crítica da necessidade de quem pode mais fazer mais também. Eu vejo isso não somente, né, nessa parte irônica da tristeza, mas também na parte da propositividade, né? Eu acho que ele, como intelectual, como pensador, ele está pensando: para que serve, de fato, o intelectual? Para que serve, de fato, o poeta, o pensador, o filósofo, se não for para propor uma mudança na sociedade, Exato, né? exato. Então, eu acho que muito mais do que simplesmente, né, falar assim, pô, que pena, né, é uma proposta de uma outra visão de mundo para aqueles que tiveram oportunidades que muitos não tiveram. Esse pensamento sobre pensamento, essa ideia de por que e para que pensar, está muito presente na obra dele. Queria só referenciar que a frase que a gente ouviu está numa biografia que ele escreve do Trotsky, que você encontra numa edição recente, acho, da Companhia das Letras, chamada Vida. Tem outros 3 personagens ali que ele biografa também. Ô, Sofia, arremata pra gente ali, ó, aquele finalzinho da frase também é do caramba, né? Como é que é? A revolução demanda muita proteína. Puta que pariu. Pois é, sim, faz todo sentido. E eu acho que é interessante pensar nessa frase também para aí contra uma ideia que às vezes a gente ouve bastante, né? De que, quanto pior, melhor, né? Então, a coisa vai ficando cada vez pior e daí, com isso, uma hora as pessoas vão se levantar e muitas vezes não é verdade. A coisa vai piorando e as pessoas vão perdendo a capacidade de se levantar. E às vezes a gente nem percebe isso, às vezes a gente nem percebe como, por exemplo, eu vejo muita gente cobrando, porque essa ou aquela categoria não se levantaram contra o Bolsonaro e agora que estamos num governo Lula estão se levantando. Escuta, agora que estão num governo Lula estão tendo a possibilidade de se levantar que no meio de uma pandemia, no meio de um governo proto-fascista, não tinham. Então, o simples fato de agora poderem se levantar já é uma vitória do governo atual, sabe? Então, acho que às vezes é bom a gente pensar também como que isso pode se aplicar nessa realidade que a gente está vivendo agora, né? Que a gente está vivendo hoje. É uma mensagem de acolhimento vinda da Sofia. É essa. É essa. Sim. Vamos para um breve intervalo, porque a próxima aqui, na próxima frase, cara, essa vai ser do caralho. Vamos lá.